Seus mal diagramados, muitos dizem que os 6 primeiros meses de governo são de namoro com o Congresso e com a população e que é preciso aproveitá-los para debater e aplicar todas as políticas impopulares ou polêmicas. Teve até um certo candidato que terminou a eleição passada com risíveis 3%, ficando atrás inclusive de Simone Tebet, que confiava que esse período seria suficiente para colocar em prática todas as políticas existentes em seu livrinho, que se não me engano chama-se PNC. Mas a realidade é bem diferente desse clichê e a política nacional parece mais com um namoro de idas e vindas de Maraísa e Fernando Zor. E na verdade, até lamento que seja assim, mas o que se impõe no Congresso é um jogo duríssimo de interesses em que um governo com minoria na Câmara e no Senado, como é o caso de qualquer projeto à esquerda, precisa de uma enorme desenvoltura e sangue frio para lidar com a bancada da Bíblia, composta por figuras como Marco Feliciano e Ottoni de Paula, da Bala, do Boi, e a bancada do carluxismo, composta por todos os bolsominions transtornados de primeira e segunda geração. Isso sem contar, obviamente, com o centrão formado por políticos tradicionais de cabelo a caju, no momento liderados pelo ensaboado Arthur Lira. Todos esses subsegmentos são claramente de direita. Por conta dessa composição bizarra do nosso Congresso, a primeira pesquisa IPEC sobre aprovação do governo Lula pode ser até considerada satisfatória, viu? De acordo com o levantamento, 41% dos brasileiros consideram o novo governo como ótimo ou bom. É verdade também que é a menor aprovação do petista como presidente. Nos outros 2 mandatos, nesse mesmo período, ele era aprovado por 51% e 49% dos eleitores, respectivamente. Só que, apesar disso, é mais que o mito tinha em março de 2019, quando ele era o queridão de 34% da galera. A pesquisa também traz outros dados interessantes e que dizem muito sobre o Brasil atual, um país em que é muito fácil saber qual grupo sociodemográfico evitar ou ao menos lidar com um certo distanciamento sanitário. A despeito do que imaginamos, Lula é muito bem visto por 48% daqueles que têm 60 anos ou até mais. Os patriotários geriátricos como Dona Fátima de Tubarão e aquele senhor que lambia cano de espingarda pensando no mito fazem muito barulho e bagunça. Só que uma parte relevante dos idosos, em contrapartida, não acumula apenas estupidezes com o passar dos anos. A região Nordeste continua firme no lulismo, com 53% de avaliação positiva. Já católicos, gente com fundamental completo e renda de até um salário ficam entre 45% e 49% de aprovação. Por outro lado, entre os segmentos que mais se destacam em avaliação negativa estão gente com ensino superior, renda familiar entre 5 e 7 salários, evangélicos e moradores da região norte e da região centro-oeste. Sim, o sul leva a culpa, mas como a Galãs Feios alerta aqui há muito tempo, o núcleo mais impenetrável do bolsonarismo está em estados do norte, onde sequer existe uma esquerda relevante, e no centro-oeste, onde o agro domina a grana, o coração e as mentes do povão. Os evangélicos, que também são numerosos nessas regiões, continuam sendo alvos da lavagem cerebral dos pastores e repelem Lula, muito embora esse terreno ainda esteja aberto para disputa. O que mais me incomoda nesse recorte é a classe média abestada de SUV branca e imóvel com varanda gourmet financiado em 35 anos e que continua favorável ao Jair Bolsonaro. Totalmente emergente e muito mais próxima de virar morador de rua do que se transformar no próximo Elon Musk, esse povo acredita de verdade que é rico e que as medidas do governo Lula têm mais chance de afetar a fortuna deles, baseada em um PlayStation 5, iPhone, roupas de outlet da Flórida e uma Air Fryer. Falo isso com conhecimento de causa, por estar bem inserido nesse segmento, inclusive pontuando em alguns desses clichês do consumismo que listei. Então podem chiar o quanto quiser, mas a Marilena Chauí continua corretíssima. Eu odeio a classe média. É um alto ódio que banco com satisfação. A pesquisa, no entanto, não é apenas positiva e nem apenas reforça aquilo que já suspeitávamos. Alguns questionamentos deixam uma pulga atrás da orelha. Para 51%
momento, Jair não teve nenhuma culpa no 8 de janeiro. Eu até entendo que as pessoas descartem essa hipótese por não haver conexão direta entre o fato e o ex-presidente. A corresponsabilidade, no caso, estaria mais na inação do Jair em não desmobilizar os acampamentos golpistas enquanto ainda estava no cargo. Pelo menos 19% acreditam que ele deveria ser preso e 22% acham que Bolsonaro deva se tornar inelegível. Ou seja, 41% dos eleitores querem o pior para o ex-presidente e isso também dá um certo alívio por nos deixar esperançosos sobre o tipo de povo que temos. A pergunta mais bizarra, no entanto, foi sobre a possibilidade do Brasil virar um país comunista. Para 44% dos brasileiros, nós corremos esse risco sim. 47% discordam total ou parcialmente da hipótese, o que nos leva a fazer alguns questionamentos. Afinal, essa pergunta faz sentido porque, cá entre nós, mesmo no campo da esquerda, as pessoas não têm uma ideia correta do que é comunismo. O conceito de comunismo no ideário da população é bastante elástico e calcado em pautas moralistas. Por exemplo, em grupos de bolsominions, o Lula e o João Dória são igualmente comunistas, por motivos diferentes. Óbvio que nenhum dos dois sequer se aproxima do comunismo. Mas o que é esse comunismo difuso na mente de parte da população, afinal? Tudo que se opõe ao ultraliberalismo, às pautas moralistas, ao cristianismo freestyle e às teorias conspiratórias se transformam em comunismo. Tudo que a pessoa odeia é comunismo. O político nem precisa se opor a todas essas pautas para se alinhar e se transformar num potencial agente comunista infiltrado. Se for um traidor do mito, então, pode continuar se mantendo como defensor do pacote completo do bolsonarismo, que a carteirinha de comunista jamais será revogada. Trata-se de um pânico moral espalhado por toda a nossa sociedade e que alimenta o eleitor com assuntos como ideologia de gênero, marxismo cultural e mamadeira de piroca. Defende direito para minorias? Comunista. Acredita que vacinas salvam vidas? Comunista. Ah, eu logo desconfiava que o João Dória, com essa calça apertada, era um infiltrado. É contra armamento civil? Discípulo de Stalin. Luta contra a violência doméstica? Meu Deus, a União Soviética vem aí. Basicamente, se você é uma pessoa razoável, mesmo estando no campo da direita, vira comunista automaticamente. O que significa também que uma parte relevante dos brasileiros é propensa a entrar de cabeça num ancapistão evangélico onde cada um se f*** do jeito que preferir. O que, com um segundo mandato do Jair, se aprofundaria muito. E a principal vitória de eleger Lula não é para implantar o comunismo, viu? Foi para barrar essa intenção nefasta de transformar o Brasil num terreno ainda mais fértil para o caos. E com essa pesquisa nós vemos que o principal problema do Brasil ainda é a burrice generalizada. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter. Sigam a gente lá e não deixem de conferir os nossos novos modelos de camisetas que estão disponíveis no site da El Cabriton e o nosso curso que está no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E isso aí, galera. Para todos aqueles que acreditam que o Brasil vai virar comunista, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.